Eu, quando protestante, eu tinha essa dúvida, se eu deveria rezar ou orar. Na verdade, não existe essa distinção nos nossos dicionários. Essa é uma distinção feita atualmente pelos protestantes, que dizem que orar é falar diretamente com Deus, de forma espontânea, aquilo que vier ao coração. Já rezar são as orações católicas, Ave Maria, Pai Nosso, que são antibíblicas. Isso segundo os protestantes. Eles fazem essa distinção. Eu tinha essa dúvida sobre o que eu deveria fazer e quando protestante eu fui ensinado a orar falando somente aquilo que vier ao coração, sem ter nenhuma fórmula pré-definida, uma oraçãozinha já pronta. Mas afinal, existe distinção sim ou não entre orar e rezar? Na verdade, nos nossos dicionários não existe essa distinção. Oração e reza é a mesma coisa. Eu sei que alguns protestantes vão levantar algumas objeções, mas nós estaremos respondendo adiante aqui nesse raciocínio sobre essa questão. Vamos lá ao dicionário, vou colocar aqui na tela. Vamos primeiro à palavra rezar. Dizer oração, súplica religiosa, fazer prece. E tem aqui o exemplo que é o Pai Nosso. Vamos agora ao significado de oração, a definição feita pelo dicionário. Vamos lá, orar. A palavra aqui é orar. Dirigir oração ou súplicas religiosas a Deus, aos santos, às forças divinas, proferir oração, rezar. O dicionário não tem nenhuma distinção, ele não faz distinção entre orar e rezar. Mas, e a Bíblia faz essa distinção? Geralmente nós vemos protestantes usando um texto, que eu farei menção agora, e nós estaremos acompanhando aqui o texto, para dizer que as rezas, as orações já prontas, pré-definidas, que são praticadas no meio católico, são antibíblicas. Eles chamam de vãs repetições. Isso baseados em uma tradução de João Ferreira de Almeida. Vamos ao texto de tradução protestante, tradução de João Ferreira de Almeida, que diz assim: E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Esse é o texto usado pelos protestantes para condenarem, de certa forma, a prática católica de fazerem orações, por exemplo, o Pai Nosso, Ave Maria, e por aí vai, tantas outras orações pré-definidas que tem a Igreja Católica. Mas esse texto realmente quer proibir essas orações católicas? Nós vemos que se trata de uma má tradução protestante. Eu creio que não seja a melhor, apesar que eu não entendo muito de tradução, mas eu já dei uma pesquisada a respeito do assunto. E também uma má interpretação do texto. Que o texto diz: e quando orardes, não useis de vãs repetições como os gentios. Primeiramente, a Igreja Católica ela não ora, ela não reza como os gentios, como os pagãos, porque o Pai Nosso, por exemplo, foi ensinado pelo próprio Cristo. Os pagãos não praticavam essa oração. Então aqui já não se trata do Pai Nosso, não se trata da Ave Maria, porque os pagãos também não praticavam essa oração. Também não se trata aqui uma proibição a respeito dos salmos, porque os judeus rezavam os salmos. E não se trata de nenhuma proibição desse tipo.
Mas o que seriam essas vãs repetições? Eu vou, antes de dizer o significado, estar lendo um texto, aqui já na tradução católica, que eu creio que seja fiel, a respeito desse texto. Vamos lá, vamos à tradução católica que diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 7. Nas vossas orações, não multipliqueis as vossas palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Aqui está mais claro. Aqui já se torna mais fácil o entendimento. Nós podemos perceber que Jesus proíbe as orações prolongadas de forma intencional, por se achar que essa tal oração será ouvida simplesmente por força de palavras, por muitas palavras. São orações vazias, orações sem espiritualidade, sem fé, que o Senhor condena. Orações hipócritas. Então são essas orações que Jesus está condenando. É oração vazia, sem espiritualidade, sem sentido. Somente se buscando multiplicar as palavras, fazer uma longa oração, e não simplesmente vãs repetições. Até porque vãs repetições não é a melhor tradução para esse caso aqui, apesar que eu não entendo de tradução de Bíblia, eu não conheço das línguas originais, mas eu dei uma pesquisada a respeito para que eu possa estar passando aqui para vocês o real sentido e o significado do texto. Mas existe na Bíblia exemplos de que a oração repetida, como a Igreja Católica faz, não é pecado? Eu poderia citar o próprio Pai Nosso, que o Senhor ensinou para que os seus discípulos orassem daquela forma. Está colocando aqui na tela o versículo, o próprio Jesus ensinando os discípulos a orarem o Pai Nosso, a rezarem o Pai Nosso. Quero chamar a sua atenção também, irmão protestante, para que você observe, que o Senhor ele não condena as repetições, o fato de você repetir uma oração, repetir palavras. Não, porque se o Senhor fizesse isso, ele estaria condenando a si mesmo. Porque se você pegar a sua Bíblia, pega a sua Bíblia e abra em São Marcos, capítulo 14, versículo 39, e veja o que diz o texto. Afastou-se outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Então, a palavra rezar, ela quer dizer recitar na sua etimologia. Apesar que ela, atualmente, na nossa língua, a palavra rezar e orar são sinônimas. É levar uma súplica, uma oração, uma prece a Deus. E nós vemos aqui o próprio Cristo repetindo a sua oração, repetindo as mesmas palavras, portanto, rezando. Então, Cristo não estaria de forma alguma condenando a si mesmo. Se ele disse para não fazer vãs repetições, como dizem as traduções protestantes, e é vã simplesmente pelo fato de repetir, se admitirmos isso, nós teremos que admitir que Cristo entrou em contradição com o seu ensinamento, porque vamos aqui para a lógica protestante. Cristo proíbe repetir as orações, porém o próprio Cristo repete as suas palavras, a sua oração, em Marcos capítulo 14, versículo 39. Então não foi isso que Cristo proibiu, foram orações vazias que foram proibidas. Orações simplesmente por falar muitas palavras demasiadas, sem a essência da oração. Foi isso que Cristo proibiu.
Para encerrar aqui esse tema que nós estamos tratando, vamos a mais 2 textos. O primeiro deles é Isaías capítulo 6, versículo 3, que diz assim: Suas vozes se revezavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. A terra inteira proclama a sua glória. Apocalipse capítulo 4, versículo 8 diz assim: Estes animais tinham cada um 6 asas cobertas de olhos, por dentro e por fora. Não cessavam de clamar dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o dominador, o que é, o que era e o que deve voltar. Então aqui nós vemos que não é proibido de forma alguma repetição, porque vemos 2 textos aqui onde essa forma de oração repetida, santo, santo, em adoração a Deus, é repetida diversas vezes, por muitas vezes, constantemente, e Deus não tem nada contra isso. Deus recebe essa adoração. Inclusive em Apocalipse diz que Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. É uma adoração que é dirigida a Deus dia e noite, de noite e de dia, o tempo todo, de forma repetida. Portanto, Deus não tem nada contra a repetição de oração, de reza direcionada a Ele mesmo. Só concluindo, rezar e orar são sinônimos na nossa língua, não há distinção, não há diferença. E a Igreja Católica entende assim. O protestantismo, às vezes, quer impor algo que não é real. Quer fazer uma distinção, talvez apenas para entrar em contradição mesmo com a Igreja Católica, para não aceitar a visão católica, porque o protestantismo gosta realmente de entrar em atrito com a Igreja Católica. E criam essas diferenças sem base alguma, sem base real. O protestantismo aceita apenas a oração espontânea, mas não aceita a oração já pronta, como ensinou o próprio Senhor. O Pai Nosso, por exemplo, o protestantismo não costuma recitar esta oração, porque rezar quer dizer recitar, a etimologia da palavra. E orar tem o sentido de falar, e em algumas situações, etimologicamente também falando, orar tem a raiz da palavra, tem o sentido de recitar também um discurso já pronto. Então não existe nenhuma razão para essa distinção que o protestantismo tenta fazer entre essas 2 palavras. É uma coisa totalmente sem base. Espero ter sido claro. A Igreja Católica ela entende que você pode tanto fazer a sua oração, a sua reza, estando já a fórmula pronta, como o Pai Nosso, Ave Maria, por exemplo, e você pode fazer a sua oração espontânea. Você pode e deve fazer a sua oração espontânea do seu coração também, sem nenhum prejuízo.